Ele rapidamente se levantou e voltou ao campo de batalha. Isso surpreendeu Isaac, que assobiou quando viu que Scar estava quase sendo machucado. Para um velhote, você tinha um soco que dói até a alma. Ai ai. Scar parou perto de Isaac, que tirou sua camisa, o que fez Scar ficar confuso e logo em seguida assustado e impressionado quando a camisa de seu oponente tocou no chão e fez uma pequena cratera. Scar pegou sua bolsa e logo depois de abrir ela, ele tirou duas adagas que tinha o cabo como um soco inglês e sua lâmina era levemente curvada para cima. Ele as colocou com as lâminas viradas para o chão. O capitão de base avançou na direção de Scar mais rápido do que antes, ao mesmo tempo que ele preparava um soco que acertou algo que fazendo um impacto de ar, levando uma cortina de fumaça que quando se desfez, Isaac viu que havia uma parede totalmente preta à sua frente com 6 metros de largura e altura. Isaac: então você é usuário de Akuma no Mi? Scar: qual é isso? Já devia estar óbvio, mas sim, eu tenho uma Akuma no Mi, por que não tenta descobrir qual é? Scar ficou em posição de como fosse dar um soco com o braço direito. Diferente dele, eu não tenho nenhuma pista ser ele ter ou não uma Akuma no Mi, então é melhor não o subestima. Scar estava pensando ao mesmo tempo em que cobria seu braço direito com hack de armamento. Ele desferiu um soco na parede que antes do soco colidir com ela, a parede, conforme o soco do Scar chegava perto da parede, ela ficava como se fosse liquidar, fazendo o soco do Scar atravessar a parede e acertar o rosto do Isaac, que jogador longe, mas ele rapidamente se recuperou. Scar avançou com outro soco, mas Isaac pegou o braço dele. Isaac ia acertar um soco na barriga do Scar, que se defendeu dando um chute de cima para baixo no punho de Isaac com a perna direita e depois um segundo chute em meia lua de baixo para cima com a perna esquerda no rosto do Isaac, fazendo soltar o braço do Scar, que usa o corpo de Isaac para ser impulsiona para trás com um giro caído no chão de pé. Então você é um paramecia. Scar olhou para Isaac, que estava com uma parte do rosto que estava coberto por alguma coisa verde. Exatamente, eu sou o usuário da fruta da esmeralda. Isaac tirou de seu bolso duas luvas e as colocou. Scar ficou em pose de lutador de boxe. Isaac avançou no Scar e deu um soco coberto com uma camada de esmeralda. Scar desviou do soco, indo para esquentar, e logo depois ele deu um soco no estômago do Isaac, que não teve quase nenhum dano. Isaac segurou o braço de Scar e deu um soco na direção dele. Scar desviou do golpe, abaixando a cabeça e desviando do soco, e logo em seguida Scar colocou a mão livre no chão e deu um chute em meia lua de baixo para cima de costa, acertado o rosto do Isaac, que soltou seu braço em um instante. Scar de uma sequência de chutes concentrado, todos os chutes em um único ponto da barriga do Isaac, que foi arrastado alguns metros para trás. Scar deu um sorriso ao mesmo tempo em que ficava impressionado que todos os chutes dele quase não causam dano nenhum no estômago do Isaac, que também deu um sorriso e ficou impressionado com a força dos chutes do Scar. Garoto, você é impressionado mesmo com uma grande diferença de experiência entre nós dois. Você consegue ser aqui para um capitão da marinha, isso é um grande feito. Poderia me dizer qual a sua recompensa? Isaac colocou a mão no queixo enquanto olhava para o Scar. Bem, o meio que ainda não tenho uma, eu só me tornei um pirata há 2 anos. Scar coçou a cabeça enquanto ria, um pouco triste por não ter uma recompensa. Scar percebeu que Isaac estava com uma expressão pensativa com os olhos fechados. Após alguns segundos, Isaac abriu os olhos. Isaac, levanto em conta que eu sou o 3 mais forte do ranking de capitães da marinha. Scar, o que? Isaac, o que houve? Scar, você é o 3º mais forte dos capitães? Isaac, você não sabia? Scar, não, se eu soubesse eu não teria me exposto tão imprudente assim. Isaac, isso é verdade, mas bem, sua recompensa, bem, nesse momento eu daria a recompensa de 50 milhões por agora. Scar, nossa, uma recompensa de 50 milhões? Como a primeira recompensa é muito bom. Isaac, bem, essa recompensa é sim muito boa, mas isso é porque eu não sei qual a sua Akuma no Mi. Scar, bem, pelo seu jeito de agir, eu tenho a sensação de que não por ficar mais brincando é melhor eu usar todo o meu poder para não morrer ou ser capturado e sair daqui com pelo menos alguns ossos quebrados.
Scar ficou em posição de combate e avanço na direção do Isaac, que também avançou. Quando os dois estavam bem perto, Isaac fez um golpe na horizontal. Scar desviou, ser abaixando, e logo em seguida ele deu um chute com os dois pés, ser apoiado com os dois braços. Isaac desviou, ser inclinado um pouco para trás. Scar ficou de ponta cabeça e começou a girar com as pernas abertas e deu um chute que Isaac ser defendeu com um dos braços e pegou a perna com a outra mão. Isaac cobriu o braço livre com uma camada de esmeralda e deu um soco na direção do rosto do Scar, que usa sua perna livre com hack de armamento para bloquear o soco do Isaac. Começado uma disputa de força, Isaac tinha uma grande vantagem, mas Scar inclinou a parte de cima do seu corpo e usou as suas adagas para fazer um corte em X. Isaac inclinou a cabeça para trás, o que o fez afrouxar a mão que estava prendendo a perna do Scar, que ser solto, e logo em seguida ele usou a perna que estava na colisão do soco Isaac para ser impulsiona para trás e com um mortal para cair em pé. Isaac cobriu o outro braço com uma camada de esmeralda e avançou na direção do Scar, que apertou o dedo do meio no cabo da adaga e fez um corte na horizontal, liberado uma névoa negra. Isaac parou no meio do caminho por achar que era veneno. Kuroyedei. Scar apontou dois dedos na direção do Isaac, que fez a névoa ir na direção do Isaac, rodeando. Depois a névoa se reuniu em 7 cobras que prenderam o corpo do Isaac. Scar avançou rapidamente na direção dele. Isaac rapidamente se soltou das cobras negras, as destruídos. Scar deu um chute em alta velocidade, mas Isaac se defendeu. Mas o golpe o jogou um pouco para trás. Scar apertou o dedo indicado no cabo da adaga e fez um corte vertical de baixo para cima, liberado uma névoa cinza. Airo no Z, Scar apontou dois dedos na direção do Isaac, e a névoa cinza ser junto formado um elefante cinza de 6 metros que avançou na direção do Isaac, que o segura o elefante, e logo em seguida giro e jogo na direção do Scar, mas antes do elefante chegar perto do Scar, o elefante ser desfez em névoa cinza. Airo no Inuvashi. A névoa ser refez em várias águias reais de tamanho normal. Scar apontou o dedo indicado na direção do Isaac. As águias avançaram em alta velocidade, criado uma onda de impacto, e foram na direção do Isaac, que cobriu todo o seu corpo em esmeralda. Quando as águias colidiram com o Isaac, fez uma gigantesca onda de impacto, que fez uma onda de ar. Algumas das águias foram destruídas, e outras passaram por ele, e logo depois elas voltaram na direção do Isaac, que deu um soco no chão e fez uma parede de esmeralda. Scar ficou impressionado com isso. Caraca, tu e um velhote impressionado. Scar avançou na direção do Isaac, que também avançou na direção do Scar. Isaac criou seu braço com uma camada de esmeralda e hack de armamento, enquanto Scar apertou o dedo do meio nos dois cabos das adagas e liberou uma névoa negra. Kuroyoroi. A névoa negra se reuniu em volta do corpo do Scar, o cobrindo totalmente, fazendo uma armadura. Os dois colidiram vários golpes, e depois de vários golpes os dois colidiram seus socos, que fez uma cratera e uma onda de choque. Isaac, parece que você é um pirata bem promissor. Poderia me dizer qual o nome de sua Akuma no Mi? Scar. Eu sou do tipo Paramecia. A minha Akuma no Mi é a Seikei no Mi, a fruta do desenho. Após mais alguns momentos, ambos causaram um segundo impacto, que fez os dois se afastarem um do outro. Quando os dois pararam, a armadura do Scar ser desfez e os braços do Isaac voltaram ao normal. Eu já ouvi sobre a Seikei no Mi, a marinha havia, mas eles a julgaram ela como uma Akuma no Mi inútil, mas aparece que eles se enganaram. Scar, realmente. Scar apertou 3 vezes com o dedo miltinho, o que fez Isaac ficar em posição de combate, mas nenhuma névoa foi liberada. Scar apertou o dedo indicado no cabo da adaga, que liberou um líquido preto na lâmina da adaga, e logo depois ele fez alguns movimentos rápidos, o que fez algumas linhas pretas no ar, formado um círculo de 7 metros, que ficou no chão na frente do Scar e do Isaac. Ao mesmo momento que vários soldados da marinha apareceram, Scar fincou uma das adagas no chão e apertou e seguro, liberado uma gigantesca quantidade de um líquido preto, que fez um buraco fundo, e com a outra mão ele apertou 3 vezes com o dedo miltinho no cabo da adaga, e depois ele apertou 2 vezes com o dedo indicado no cabo da adaga, liberando uma grande quantidade de névoa branca. O Vaitoguru.
Toda a névoa se reuniu em uma águia branca de 7 metros atrás do Scar, e com a adaga que ele fincou no chão, ele apontou o dedo indicado no cabo da adaga, que liberou um líquido preto na lâmina, e logo depois ele fincou na águia. A águia ficou com linhas negras no corpo dele. Ao mesmo tempo que começou a chover, o Scar pulou em cima da águia. Essa luta foi muito divertido. Isaac Jouk, punho de esmeralda. Espero que possamos lutar novamente. A águia abriu as asas e começou a voar. Todos os marinheiros atiraram na direção do Scar, mas a águia ao bater as asas fez uma corrente de ar que repeliu todas as balas. Isaac deu um sorriso e se virou e foi embora ao mesmo tempo que Scar foi embora, também em uma velocidade que em um pisca de olhos ele havia desaparecido em meio às nuvens e à chuva. Na área da base que estava destruída, Isaac começou a tirar alguns dos destroços e encontrou o Dendemush, que estava intacto. Ele se sentou nos destroços e ligou para um dos QGS das Marinha. Isaac, aqui é o capitão Isaac Jouk. Quero que coloquem uma recompensa. Marinheiro, claro, qual o nome do pirata? Isaac, Scar Silva. Marinheiro, qual a recompensa? Isaac, recompensa de 150 milhões. Ao mesmo tempo com Scar, ele estava sentado em cima da águia. Ele estava indo na direção do arquipélago Sabaody. Enquanto Scar estava fazendo um desenho em seu caderno, um garoto com cabelo preto de comprimento médio que pode ser considerado bem arrumado e bagunçado ao mesmo tempo. Ele possui olhos verdes penetrantes que caem sob suas sobrancelhas grossas. Scar olhou para o garoto sentado na frente dele. O que foi? Scar abaixou o caderno colocando nas costas da águia, e o estava com uma expressão um pouco séria e feliz. Por que você não usa o seu outro poder? Scar, bem, eu não o domino ainda, então pensei que se eu usasse poderia mais me atrapalha do que me ajudar. Bem verdade, mas sua habilidade e uma das mais bonitas que eu já vi. Scar, outra hora, eu te mostrarei novamente. Por agora eu tenho que resolver mais uma coisa. Scar colocou a mão na cabeça do Yu e bagunçou um pouco mais do cabelo do Yu, que deu um sorriso. Certo, eu irei. Espera. Após isso, Yu desapareceu em uma névoa um pouco transparente. Scar deu um sorriso e voltou a desenhar em seu caderno. Em Alabasta, Ana e Vivi estavam se preparando para partir de Alabasta. Você ter certeza que só isso é o suficiente? Vivi estava arrumado o resto das coisas delas. Ana estava deitada na cama da Vivi, que deu uma risadinha quando viu que a Ana estava parecendo um gato preguiçoso, que chamou a atenção da Ana. O que foi, Vivi? Ana virou para a Vivi, que estava com uma das mãos na boca para abafar a sua risada. Não e nada. Ana ficou um pouco confusa, mas não ligou para isso. Após a Vivi termina de arrumar suas coisas, Ana se levantou da cama. Ela foi até o seu bisento, o pegou. Ela começou a olhar ao redor até que ela viu que está procurado, e foi até uma parede grande e sem nada e que ficava ao lado da porta. Vivi ficou confusa e pensando no que a Ana estava fazendo. Ana coloca o bisento na direita dela com a lâmina quase encostado no chão. Tentuji no Bunretsu. Uma luz violenta cobriu a lâmina do bisento, e logo depois ela fez um corte de baixo para cima e fez uma linha reta de cor violenta e uma fenda se abrir. Vivi caiu no chão quando viu isso e sentiu a energia que a fenda emitia. Vivi, eu já voltou, espera um pouquinho. Ana entrou na fenda. Enquanto ela estava dentro da fenda, Vivi ouvir vários sons de luta e explosão. Depois de alguns minutos, a Ana saiu da fenda pulando e rolando no chão e acabou batendo na cama. E logo depois uma pequena explosão saiu da fenda enquanto a fenda se fechava. Ana se levantou do chão e limpou suas roupas, que estava bem suja. Bem, isso era tudo que eu precisava. Bem, agora podemos ir para a Ilha do Tritões. Vivi concordou com a cabeça. Ela se levantou e foi até sua cama e pegou sua bolsa. Quando ela se aproximou da Ana, ela percebeu que a Ana estava com uma bolsa de mensageiro de couro marrom. Que bolsa é essa? E onde você conseguiu ela? Vivi apontou e olhou para a bolsa da Ana, que olhou para onde a Vivi estava apontando e entendeu o que ela estava perguntando.
Bem, essa bolsa foi o Luffy que deu, assim como para os outros dois. Elas bolsas podem ser invocadas ao seu fundo e infinito, permitindo que possamos colocar qualquer coisa aqui dentro. Nos a usamos para coletar coisas que nosso capitão peça ou que a gente ache interessante. Ana explicou enquanto abria outra fenda. Após isso ambas entraram na fenda. Ao saírem do outro lado, Vivi acabou fechando os olhos por causa do repentino raio de sol forte que foi no rosto dela. Quando ela abriu seus olhos, ela viu que as duas estavam na Ilha dos Tritões.